Ora, então cá estamos nós, na rúbrica Gotas de Sabedoria. Hoje quero compartilhar convosco um tema, uma passagem que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17. E quero ler para vocês um versículo. 17, versículo 14 de 1 de Reis. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, aquilo que estamos falando neste Gotas de Sabedoria, esta série, é gerindo recursos. E hoje é Gerindo Recursos 2. Quando nós olhamos para esta mesma passagem, nós vemos que o que se fala aqui é de recursos. E o grande problema é que muitas pessoas não gerem os recursos da forma adequada, de maneira a tirarem o proveito e o usufruto que podem tirar desses mesmos recursos. Hoje vamos falar da sobrenaturalidade dos recursos. Neste tempo, havia fome na terra. Neste tempo, a dificuldade e a palavra-chave era crise. Quando o profeta chega até esta mulher, ele pede de comer. Ok? E acontece que não havia. Esta mulher, ela dizia: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ou seja, esta mulher estava colocando os olhos na crise. Estava dizendo que não tinha nada. Mas reparamos que ela entra em contradição. Quando ela diz: vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então, ela diz que não tem nada, diz que apenas tem um bolo, mas ela, na verdade, ela tinha um recurso em sua mão. Ela estava dizendo até, inclusive, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, ela nem estava... Ou seja, a crise estava desviando os olhos dela e atraindo para a atitude do não tenho nada, não posso nada, não consigo nada, não há saída para nada. Então, mas ela tinha um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Bom, na verdade era pouca coisa aquilo que ela tinha, mas ela tinha alguma coisa. Quando você olhar para os seus recursos, olhe com olhos de ver. E muitas vezes pensamos, não temos recurso, mas nós temos. Temos a semente e temos o princípio que fará as coisas moverem-se, que fará as coisas serem transformadas. E o profeta disse para ela: não temas, não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim. E aqui começamos a entrar na sobrenaturalidade dos recursos, ainda que sejam escassos. E o profeta diz: primeiro faz para mim. Então, temos aqui um princípio, neste tempo de crise, para que o cristão possa vencer as circunstâncias que estão rodeando. É não esquecer as coisas de Deus. Não esquecer a casa de Deus. Não esquecer os princípios inerentes
a oferta voluntária, oferta alçada e outros tipos de oferta, assim como aos seus dízimos. Não se esqueça de desatar a manifestação sobrenatural sobre aquilo que você possa considerar parcos, escassos recursos. Ok? O profeta falou, não temas. E falou outra coisa, faz disso primeiro para mim. Ela era viúva, tinha um filho, estava pensando que ia morrer derivado das circunstâncias, e o profeta fala, não temas, faz primeiro para mim. Mas ele tinha uma razão. Ele tinha uma razão para falar assim. Tal e qual como eu hoje tenho uma razão para falar para si. Você que me está aí a ouvir. A promessa para aquela mulher é a mesma promessa para si. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Mas você precisa crer. Você precisa agir. Depois diz o verso 15. E foi ele e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Ou seja, Deus dos parcos recursos, mediante a nossa obediência e mediante a nossa fé, Ele faz o milagre. Ele desata o milagre sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Olha o que diz o verso 16. Da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou. Ela disse só tinha um punhado, mas esse punhado de farinha e esse pouco de azeite foi transformado de tal forma, conforme a palavra do Senhor que falou pelo ministério de Elias, que a farinha na panela não acabou, nem o azeite na botija. Creia, avance na obediência. Faça aquilo que Deus falou ao seu coração. Hoje ou noutro dia qualquer. Continue desatando o sobrenatural sobre os recursos que, ainda que possam ser escassos, eles serão multiplicados de tal forma que se destacarão da generalidade. Você não vive na generalidade. Aprenda a não viver na generalidade, mas a viver na sobrenaturalidade dos recursos multiplicados pela ação dos céus, de Deus, em sua vida. Que o Senhor abençoe.